Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Mussi, sou urologista. Estou hoje aqui para conversar com vocês sobre mais um tema da urologia. Este é o nosso quarto e último vídeo desse ciclo de vídeos sobre fratura de pênis. Se você não assistiu os 3 vídeos anteriores, assista-os. No passado, a fratura de pênis, na sua maioria dos casos, era tratada de forma conservadora. Quer dizer, o médico não fazia operação, o médico não operava o paciente. Na maioria, não em todos. Entretanto, nas últimas décadas, esse tratamento modificou-se e o tratamento hoje de escolha, o tratamento dos casos de fratura de pênis é o tratamento cirúrgico. O paciente tem que ser operado. E quanto mais cedo o paciente for operado, melhor. A fratura de pênis é uma emergência urológica. Se o paciente for operado nas primeiras 8 horas, que vão transcorrer depois da fratura do pênis, é o ideal. Se não der nas primeiras 8, que seja nas primeiras 48. Depois de 7, 10 dias, fazer a cirurgia, está indicado, mas os benefícios já não serão tão evidentes assim, dependendo de cada caso. Tá certo? Bom, como é que o médico faz? O médico ouviu o paciente, o médico examinou o paciente, pediu alguns exames e mesmo assim o médico está na dúvida. Será que esse paciente sofreu mesmo uma fratura de pênis? Será que esse paciente teve uma ruptura da túnica albugínea? O médico está em dúvida. Mesmo nesses casos, o paciente deve ser operado. O médico vai operar mesmo não tendo certeza. Essas situações, pessoal, ocorrem com relativa frequência na medicina. Apesar de lançarmos mãos de todos os meios disponíveis, ainda perdura a dúvida. Não há ainda uma certeza absoluta de que houve uma laceração da túnica albugínea. Mesmo assim, esses casos devem ser operados. Há várias técnicas cirúrgicas, eu vou falar apenas de uma aqui, que é a mais usada. Então, faz de conta que isso aqui é o pênis, aqui está a glande do pênis, e aqui está a porção proximal do pênis, certo? Então o médico faz uma incisão, não há somente esse tipo de incisão, pessoal. Eu estou falando apenas de um tipo de incisão, que a meu ver é a mais utilizada, mas utilizar outra não quer dizer que está errado, tá certo? Bom, então o médico, 1 centímetro mais ou menos abaixo da glande, numa região que nós chamamos de região subcoronal, o médico vai fazer uma incisão. Claro, com o paciente anestesiado, obviamente. Faz uma incisão em toda a região subcoronal, como se o médico fosse fazer uma circuncisão, uma postectomia, certo? Então, o médico faz a incisão ali e depois ele vai baixar a pele que recobre o pênis. O pênis fica totalmente desnudo, a pele vem toda para baixo. O médico vai desenluvar o pênis, certo? Desenluvar o pênis. De modo que ele vai poder, deste modo, olhar e ver aonde que ocorreu a lesão da túnica albugínea. E vai então poder fazer a sutura, a costura ali.
Se o médico ainda está na dúvida de onde que é o ponto, ele pode puncionar o corpo cavernoso, injeta soro no corpo cavernoso e esse soro vai começar a vazar lá no local aonde sofreu a laceração. E aí ele vai lá e dá o ponto e fecha aquela laceração, certo? Se o paciente tem uma suspeita de lesão da uretra, o médico poderá investigar isso, claro, antes, nós já falamos no vídeo passado. Agora, se o paciente sabidamente não há nenhuma suspeita de lesão da uretra, mas o médico quer, digamos, ter mais segurança, se sente mais seguro fazendo assim, ele pode colocar uma sonda na uretra, de modo a identificar o corpo esponjoso e a uretra, de modo a preservar, não fazer ali uma lesão inadvertida na uretra, certo? É uma técnica que existe que poderá ou não ser usada dependendo de cada médico. Se tiver uma lesão na uretra, claro, aí essa lesão tem que ser suturada também, essa lesão tem que ser consertada. E neste caso, muitas vezes o médico vai desviar a urina, né? Coloca uma cistostomia através de um aparelhinho, fura aqui a bexiga e passa uma sondinha e o xixi passa a sair não mais pelo pênis, mas por um desvio que é colocado na bexiga e a sonda sai diretamente da bexiga para o meio exterior, vai para uma sacolinha no meio exterior. E ele fica com essa sonda até a sua sutura estar bem cicatrizada, aí então ele vai e tira a cistostomia. Bom, o paciente foi operado, foi costurado, tal e tudo, tal. Sempre incha um pouco, fica roxo, tudo isso é normal. Dói um pouquinho, então o paciente vai usar antibiótico, vai usar anti-inflamatório, vai usar analgésico e não poderá ter relação durante algumas semanas. Quantas semanas? Em torno aí de 8 semanas. Alguns médicos, às vezes com 4, 5 semanas, já liberam para ter relações sexuais. Mas vamos botar aí, vamos ser generosos nessas semanas, vamos colocar aí 8 semanas sem atividade sexual. Bom, quais são as complicações aí de uma fratura do pênis? Uma das complicações mais temidas é a curvatura do pênis. Depois de transcorridos alguns meses ou até alguns anos, o pênis poderá começar a curvar, né, para um lado, para o outro. Uma outra complicação é esta, quando ocorre na uretra, quando há a lesão uretral, né, poderá ocorrer uma estenose de uretra, né? Apesar de ter feito a sutura direitinho ali do corpo esponjoso, suturou tudo, arrumou a uretra, mesmo assim o paciente poderá apresentar no futuro uma estenose uretral. Mas veja bem, pessoal, mesmo o paciente sendo operado no tempo hábil, de forma precoce, o médico utilizando uma técnica perfeita, mesmo assim o paciente poderá no futuro apresentar uma curvatura peniana, uma estenose de uretra. É claro que quando a cirurgia é feita de modo precoce e o médico faz uma técnica adequada, essas probabilidades vão diminuir, mas jamais essas probabilidades chegarão a zero, certo? Então ela diminui, mas poderá ocorrer.
Mesmo também no paciente corretamente operado, poderá ter uma infecção, né? Se o paciente agora teve uma lesão na uretra, não procurou o médico não fez, então, o diagnóstico, o paciente nem foi no hospital. Aquela lesão da uretra poderá fazer com que a urina se infiltre nos tecidos próximos ali, provocando às vezes infecções e às vezes infecções severas, né? Agora, mesmo o paciente sendo operado de forma correta, no tempo adequado, poderá também ter infecções. Mas essa probabilidade ela é pequena, Então o segredo aí o que é? O segredo é o paciente que sofreu uma fratura de pênis, é uma emergência urológica, ele tem que procurar rápido o hospital e o médico, de modo mais rápido possível, ele vai providenciar para encaminhar o paciente para a cirurgia. Vai ouvir o paciente, vai examinar o paciente, vai solicitar algum exame complementar, se ele achar adequado, conforme nós falamos nos vídeos anteriores. Depois esse paciente vai para a cirurgia. Tá certo, pessoal? Bom, no vídeo de hoje, então, nós encerramos esse nosso pequeno ciclo sobre fratura de pênis. Até o próximo vídeo, pessoal!